Primeiro, as declarações de Vuma não me surpreendem, porque Vuma é alguém excessivamente arrogante e o histórico dele comprova isso. Segundo, é alguém que já sabemos que tem, segundo os comentários, né, que surgem por aí, tem cerca de 17 processos a responder. É o indivíduo que sempre se envolve em questões de algum momento ilícitos ou criminais. Tem um problema com a Artemisa em Gaza por causa de tentativa de viciar a eleição ao cargo de deputado da Assembleia da República. Tem aquela questão de tentativa de abater o empresário, que acho que foi ouvido há 9 meses atrás na PGR. Então, é alguém cujo seu histórico é caracterizado de manchas que deve se investigar, que é para se perceber, afinal de contas, que indivíduo é esse? Então, as declarações deles configuram em abuso de poder e do cargo, e eu concordo com Massing, isso é crime, devia assim ser, ao tribunal não devia deixar barato. Isso está em jogo, a autoridade e a autonomia dos tribunais é o que está em jogo. Não deve deixar isso barato, porque está claro, houve um crime de abuso de poder e de cargo que ele cometeu na base daquelas declarações, por inferiorizar os tribunais, qualquerizar os tribunais e dar a entender que a CTA está acima até dos tribunais, enquanto que ninguém está acima da lei. Até o presidente da República, que é o mais alto magistrado da nação, não está acima da lei na República de Moçambique. Quem é Vuma, que hoje dirige CTA, para se considerar e se posicionar acima da lei? Então, para não haver abuso aos tribunais, o tribunal tem que acordar, porque senão todo mundo vai mandar passear e vai abusar os tribunais, principalmente aqueles que têm poder político e poder econômico. Então, agora o tribunal deve vincar. Mas aqui o que é que está a acontecer? Para compreendermos já a minha tese, a lista dos candidatos, né, da Câmara do Comércio de Moçambique inclui, né, o Álvaro Massing, o Lineu. Primeira coisa. E o mais incrível é que a deliberação do Conselho Diretivo da CTA reprova o Álvaro Massing como singular, mas também a Câmara de Comércio está inibida de apresentar que nenhum dos associados da Câmara do Comércio pode concorrer à sucessão do Vuma na CTA. Significa que há algo que não está claro aqui. Se nós formos a ver as acusações, práticas ilícitas com o objetivo de interferir nas eleições internas, é a primeira acusação. A segunda acusação, regulação de cotas para um número de associados que fazem parte da CTA para torná-los elegíveis a fim de votarem nele. Para mim até não é problema. São pessoas que apoiam a ele e ele quer que sejam elegíveis, porque são membros da CTA, têm direito apenas a um requisito que falta, ajudar-nos a regularizar esse requisito, não é problema, porque ele precisa de eleitores. Isso em si, para mim, não configura um crime. Crime seria se trouxesse pessoas externas à CTA, que não são membros, não fazem parte da CTA, começaram a infiltrar, a meter essas pessoas para serem elegíveis e votarem nele. Aí sim
Seria algo criminoso. Agora, sobre essa questão de práticas ilícitas com o objetivo de interferir nas eleições internas, alguém que é externo à composição dos órgãos sociais e da Assembleia das Eleições, que poder teria de interferir, de influenciar? Então, eu acho que isso é uma falácia. O que é que está a acontecer aqui? Na sua pergunta, já respondendo, há um jogo de interesses aqui. Aqui há um jogo de interesses, quer políticos, quer econômicos, e até pessoais. Há pessoas que entendem que o Álvaro Massingue e qualquer pessoa que vem da Câmara do Comércio, que pode ter uma forte ligação com o Álvaro Massingue, pode prejudicar e comprometer esses interesses políticos, econômicos e pessoais que há. Então, é alguém que deve ser abatido, ser afastado, para proteger esses interesses. E nós sabemos que é como aquilo que acontece com o sindicato de jornalistas, que sempre quer se ter alguém que é controlável, alguém que vai beneficiar determinados interesses, principalmente políticos, assim como econômicos. Provavelmente há um grupo que subentende ou que tem a percepção de que não é. Provavelmente haja esse grupo. Segundo, pode haver disputas pessoais. Sabemos que o Vuma é o rei das disputas. De tantas disputas que tem disputa com o tio Bila. Não esqueçam do caso que ele tem com Bila. É o rei das disputas. Agora, só não sei se é mulher em causa ou é uma outra coisa, porque com Bila parece que é mulher. Então, temos que perceber, pode haver disputas pessoais com o atual gestor do CTA, que está a fazer a máquina da CTA pesar contra o... É assim, percebe-se que o Álvaro Massingue é próximo do Bila. Há uma relação muito próxima sobre esta figura. E pode também estar aqui em causa este interesse pessoal. Por isso que Mas interesse pessoal de quem? Do Bila, é não permitir que o Álvaro Massingue concorra, porque o grau, há uma amizade... Interesse do Bila? Do Vuma, é não permitir que o Álvaro Massingue concorra nas eleições, porque aqui é uma questão de conclaves. Deixa eu perceber, a CTA está com problemas de relacionamentos sociais. E não é uma questão simplesmente de controle econômico. Vamos lá ver a ascensão de como os antigos presidentes da CTA, vamos lá, Rogério Manuel Redondo, era de choque. O atual presidente da CTA é de choque. Quer dizer, parece que há um domínio regional sobre o poder econômico e o poder comercial. E isto também cria muitos problemas diante de quem quer fazer negócio e não tem um representante dentro da CTA. Então, é preciso olhar para este problema como um sério problema para o Estado. O Estado é chamado a intervir quando há estes problemas graves. Isto não pode ser admitido. Quando um indivíduo diz ao tribunal que nenhum tribunal tem competência, e conforme o Manguinho estava a dizer, a ideia clara de que existem processos sobre alguém que está a dirigir a CTA e é conhecido. Então, e me vê aqui a candidatura da esposa do Salim Abdullah, onde aparece nas declarações que diz que qualquer coisa que vem para manchar, o processo já está manchado. Por quê? Porque ela é vice-presidente da CTA. E devia existir um estatuto de que quem já esteve sobre a direção da CTA não pode concorrer diretamente. Ouve-se nas paredes de que o filho do mesmo Salim Abdullah está encaminhado na candidatura do Lineu Caldeira. Quer dizer, você percebe que aqui é uma questão de despiste, de ideias. Faz ao Lineu, a senhora vai assumir, e isso é uma extensão do Salim Abdullah, do grupo Salim Abdullah no controle da CTA.
Então, são estas coisas que nós, até como analistas, estamos a falar, mas os donos dos problemas, que são aquelas pessoas que lidam diretamente com o comércio nacional, com a economia nacional, estão no silêncio. Existem barões de controle financeiro que me espanta o silêncio dessas pessoas diante desta grave, grosseira situação dentro da CTA. O tribunal tem que suspender as eleições e averiguar-se. Eu desafio que o próprio Vuma apresente as provas possíveis, estamos a falar. Mas o tribunal nem deve suspender quando, na verdade, já autorizou uma outra candidatura. Não, deve suspender a eleição porque está diante de vícios e de barulho. E se o tribunal anula que o Álvaro Massinga deve participar, o tribunal entendeu que não havia nenhuma irregularidade que pudesse inibir o Álvaro Massinga de participar. Porque a questão é, se queremos instituições transparentes, principalmente esta área, que tem influência direta na vida do cidadão, estamos a dizer que o presidente deixou claro que os produtos básicos que influenciam a população devem baixar. Quem é a pessoa mais chave nisto aqui? A gangue da CTA, são as pessoas que controlam. Okay, mas assim, como é que ficaríamos? Temos esta proposta que dá de suspensão do processo eleitoral na CTA, mas em contrapartida temos um conselho diretivo que está a funcionar já fora do mandato, porque o mandato findou em dezembro do ano passado. Este é o outro assunto que devia ter se emitido uma providência cautelar, porque há uma ilegalidade aqui, há um corpo diretivo que não está a funcionar diante da lei dos estatutos da CTA, estão fora de serviço. Logo, devia-se muito bem não se dar a entender que Vuma ainda tem autoridade sobre a CTA. É um representante administrativo porque esteve num processo de liderança. Mas dentro daquilo que são os prazos legais, ele está num vazio. E é isto que nós não podemos também continuar a aceitar que essas coisas funcionem assim. É preciso dizer que já tem um vencedor. Isto já tem alguém que vai vencer. Quem? A senhora, a esposa do Salim Abdullah, você há de Mas você está a concorrer com o Lineu? Não existe. Eu conheço a forma como a candidatura do Lineu está formada. No sentido de dizer que o Lineu foi empurrado simplesmente para fazer sombra. Mas, na verdade, tudo já foi definido como é que as coisas seriam. E é preciso dizer que é mais pesado ter Álvaro Massinga como um candidato direto a esta senhora, porque pode muito bem vencer as eleições dentro da CTA. E mais, tem pessoas que estão sobre trás do Álvaro Massinga, que não querem falar porque não sabem quem virá assumir a presidência. Quer dizer, aqui é uma questão de medo e jogo de interesse acima de tudo. Então, cabe ao tribunal, nesta fase, trazer aqui uma ação cautelar no sentido de, primeiro, adiar-se as eleições, trazer-se tudo o que é problema e provar-se que Álvaro Massinga realmente corrompeu, está fora do prazo e tudo quanto se diz pelo atual cessante é real, porque isto nos fará entender que realmente não há aqui uma tendência de abafar o Álvaro Massinga. Concorda com isso, Manguene? Perfeito. Antes de ir concordar, só queria concluir que, além de jogos de interesses, além de disputas pessoais ou rivalidades, no caso de CTA, dirigido por Agostinho Vuma, há aqui uma questão de dilema do poder, que é muito discutido em África, o dilema do poder. Em África, quando alguém tem o poder vicia. Tem dificuldades em abrir mão do poder. Uma vez no poder, quer estar no poder, ou de forma direta, ou de forma indireta. É por isso que vai acabar percebendo que a quem quer estar de forma indireta, sempre empurra que vá no poder aquele que vai lhe beneficiar. Ele vai continuar no poder, mas indiretamente. Não vai perder totalmente o poder. Ou ele cria condições de se impor, de se manter ele no poder. É por isso que nós temos a situação das revisões das constituições, onde querem terceiros mandatos, por aí em diante. Então, esse é um dilema sério em África, que até nas organizações como a CTA, podemos estar num caso de dilema do poder, em que a atual gestão da CTA está a se ver numa situação
de um taco-taco entre o Álvaro Massing e a esposa do Salim Abdul, conforme dizia Massing, este vincar e todo um conjunto de interesses, poderes, diminuir e reduzir, porque uma outra máquina administrativa entra na CTA. Os órgãos sociais que já estão fora de mandato vão querer continuar ou têm intenção. Não se admire que numa provável eleição da esposa de Salim Abdul, os órgãos sociais renovem os seus mandatos. Nem fica assustado com... Então, há muita promiscuidade. Se formos a ver, há muita promiscuidade. Agora, é uma ideia, né, a anulação das eleições, mas para mim o ideal agora seria avançar-se para a eleição de todos que manifestaram a intenção, incluindo o Álvaro Massing. Deve-se criar condições, enquanto não haver provas, porque uma coisa é falar de forma subjetiva, que ele fez isto, aquilo e aquilo. Outra coisa é anexar provas contundentes, porque as provas também podem ser forjadas, mas devem ser provas contundentes, verídicas, evidências, que sustentam a decisão do Conselho, né, Diretivo da CTA e as palavras do Agostinho Vum. Enquanto não haver provas objetivas, claros, e falarem numa subjetividade, vamos continuar a manter válido essas hipóteses de jogo de interesses, de disputas pessoais ou rivalidades, o dilema do poder. Vamos assumir que isso é válido. Agora, qual é o risco? O risco é de se avançar para as eleições e depois os lesados irem queixar no tribunal e anular-se todo o processo de eleição. Pois. Esse é o risco que nós... Então, para não avançarmos e correr-se o risco de se recuar depois, é melhor se acautelar e se limpar tudo agora, tudo irem às eleições em condições iguais, conforme consagram os pressupostos constitucionais. Quem vencer de forma clara, legítima. Quem perder de forma clara e legítima. Ok.